Existem lugares no planeta onde o corpo humano começa a morrer simplesmente por lá estar. A zona da morte, a uma altitude superior a 8.000 metros, é um desses lugares. E, no entanto, as pessoas vão para lá vezes sem conta, superando o medo, a dor e o bom senso. Por quê? O que move uma pessoa que paga dezenas de milhares de dólares pela oportunidade de morrer numa fila para o cume do mundo? Quando se fala de catástrofes na montanha, é esta a primeira montanha que nos vem à mente. Mas o que é surpreendente é que o Everest não é, de todo, o líder em mortalidade entre os picos de 8.000 metros. Por exemplo, no Annapurna, a taxa de letalidade é muito mais alta. Até 2023, o ano mais trágico no Everest era considerado 2014. Morreram 17 alpinistas. Em média, nos últimos 50 anos, a montanha ceifa cerca de 5 vidas por temporada. Mas 2023 bateu todos os anti-recordes. As estatísticas quase quadruplicaram. 18 pessoas. O que causou um aumento tão acentuado na mortalidade? Vamos tentar entender através de exemplos concretos. Peter Swart trabalhava como anestesista na África do Sul. As montanhas atraíam-no desde a juventude, mas ele escolheu outro caminho. Formou-se em medicina, construiu uma carreira, constituiu família, tornou-se pai de 2 filhos. Parecia que a sua vida estava estabelecida. Mas o sonho de juventude não o largava. Aquele sonho que por vezes adormece durante anos, mas não morre, apenas espera pela sua hora. Na idade adulta, Peter decidiu voltar ao alpinismo. 1 ano de treinos intensivos, subir escadas com uma mochila, exercícios de respiração, caminhadas na montanha aos fins de semana. E em 2019, aos 59 anos, ele conquista o Denali, o ponto mais alto da América do Norte, 6.190 metros. Foi a sua primeira escalada séria após uma longa pausa. O frio a essa altitude penetra até mesmo através de 3 camadas de roupa térmica. O vento corta a respiração. Cada passo na encosta nevada é uma resistência, como se estivéssemos a arrastar um peso invisível. Os músculos das pernas, ao fim do dia, doem tanto que mesmo deitado se sente a tensão. Mas Peter conseguiu. O sucesso dá asas, e o olhar do médico volta-se para o seu antigo objetivo, o Everest. Para organizar uma escalada deste tipo, a sua própria experiência é claramente insuficiente. Peter escolhe a Madison Mountaineering, uma das principais empresas especializadas em expedições comerciais. A rota, a clássica do cume sudeste, através do Nepal. O programa de aclimatação é bem elaborado. Subidas a certas altitudes, descidas para adaptação, novas subidas. 3 semanas. Tudo corre de acordo com o plano. Nas redes sociais de Peter surgem fotografias da cascata de gelo do Khumbu. Foi a 28 de abril. Na foto, ele está com um casaco vermelho vivo, óculos a sorrir. Atrás dele, paredes de gelo turquesa, fendas, escadas de alumínio sobre as crevasses. A 16 de maio, ele publica a sua última foto do mesmo local com a legenda: "Um ótimo dia para escalar". No início, tudo corre da melhor forma possível. A equipa alcança sem problemas o Campo 4, a 8.000 metros de altitude. É o último acampamento antes do assalto ao cume. O campo é um conjunto de tendas coloridas espalhadas numa encosta de neve. Aqui já começa a tal zona da morte, onde o organismo, não importa o quão treinado estejas, inicia processos irreversíveis de degradação devido à falta de oxigênio. O coração bate mais rápido, a cabeça fica tonta, os pensamentos turvam-se. Do Campo 4, o grupo parte em direção ao cume. Normalmente, isto é feito à noite. A partida é por volta da meia-noite para, ao amanhecer, passar pelas zonas mais perigosas e estar no cume pela hora do almoço. Movimentam-se no escuro, apenas com a luz das lanternas frontais à frente e atrás. Uma corrente de luzes a rastejar pela encosta.
Mas já na aproximação à zona da morte, depois de passar a marca dos 8.000 metros, Peter começa a ter uma tosse seca e convulsiva. A princípio, rara, depois mais frequente. Este é um dos sintomas do mal da montanha, a chamada tosse de altitude. Os pulmões tentam compensar a falta de oxigênio e as vias respiratórias ficam irritadas. A 8.000 metros de altitude, há apenas 1/3 do oxigênio que existe ao nível do mar. Cada inspiração é incompleta, insatisfatória. O corpo está a sufocar. A tosse intensifica-se e os outros membros do grupo reparam. Primeiro, um dos Sherpas, depois o guia. Sugerem a Peter que regresse. Ele olha para cima. O cume está a algures lá, na escuridão. Ainda faltam várias horas de subida. Ele preparou-se para isto durante um ano. Não, na verdade, durante toda a vida. Mas a tosse não para. O peito arde por dentro. Peter concorda e prepara-se para descer para o segundo campo base. Compreendendo a gravidade da situação, os Sherpas tentam levar Peter para baixo o mais rápido possível, tanto quanto é possível no Everest, onde cada passo exige um esforço sobre-humano. Um Sherpa vai à frente, abrindo o caminho. O segundo vai atrás, a segurá-lo. Peter está entre eles, agarrado à corda. As mãos enluvadas deslizam pelo cabo de nylon. A descida em altitude é uma prova à parte. As pernas fraquejam, a coordenação está afetada. É preciso pensar em cada movimento, e pensar é difícil. O cérebro funciona em modo de economia. Com enorme dificuldade, o alpinista chega ao campo 4. Aí fica muito pior. A tosse transforma-se em sibilos, a respiração é superficial, intermitente, os lábios ficam azuis. Já não é apenas tosse de altitude, está a começar um edema pulmonar. O líquido acumula-se nos pulmões, a pessoa está literalmente a afogar-se por dentro. Começa a evacuação para o campo 3, localizado a 7.300 metros de altitude. Cada 100 metros para baixo significa mais oxigênio, mais hipóteses. Mas, durante a descida, o homem cai. Simplesmente desaba na encosta. Tentam levantá-lo. Não reage. O pulso desaparece. O coração para. Peter Sword morre na encosta do Everest aos 63 anos. A causa, mal agudo da montanha, que provocou um edema pulmonar. Deixou esposa e 2 filhos. Esta tragédia, se analisarmos bem, tem várias causas. Em primeiro lugar, é óbvio que Peter não estava preparado para uma escalada deste tipo. Sim, ele tinha experiência em alpinismo, mas nem sequer tinha picos de 7.000 metros no seu currículo. O Denali é bom, mas é um nível de esforço e uma altitude completamente diferentes. Além disso, 63 anos já não é a idade ideal, especialmente se não se é um Messner, uma lenda do alpinismo mundial com décadas de experiência. Por isso, ele confiou totalmente nos guias comerciais. E aqui surge a questão: com que qualidade eles fizeram o seu trabalho? Eles certamente ouviram a tosse de altitude de Peter, talvez até um dia antes da partida para o cume, ainda no campo 4. Tosse a essa altitude é uma bandeira vermelha, um sinal de alarme. Qualquer guia experiente sabe, se começou, é preciso descer imediatamente. Não é vamos ver como corre, mas sim descer de imediato. No entanto, permitiram-lhe partir para o cume. Se a descida tivesse começado mais cedo, se os médicos tivessem prestado atenção aos sintomas a tempo e decidido descer o alpinista sem demora, sem esperar que a situação piorasse, provavelmente ele teria sobrevivido. Cada hora de atraso a 8.000 metros de altitude joga contra ti. Outra história triste deste ano está relacionada com Jason Nisson. O seu caso é radicalmente diferente do anterior. Ao contrário de Peter, Jason nunca sonhou com montanhas, nem aspirou a escaladas. Um tipo normal de uma cidade americana, trabalho, amigos, planos para o futuro. Mas em 2006, aos 23 anos, ele sofreu um grave acidente de caminhão. O veículo que conduzia colidiu com outro caminhão em velocidade.
O impacto, o som do metal a ranger, estilhaços de vidro. Jason sobreviveu, mas sofreu múltiplas fraturas e, crucialmente, uma gravíssima lesão na coluna vertebral. Os médicos foram categóricos. Ele nunca mais voltaria a andar. Lesão na medula espinhal. Uma cadeira de rodas para o resto da vida. Como por vezes acontecem em tais situações, Jason decidiu não aceitar o verdito dos médicos. Dedicou-se à reabilitação com uma tenacidade incrível. A dor que ele suportava todos os dias estava para além da imaginação. Primeiro, exercícios simples, tentar mexer os dedos dos pés. Depois, tentativas de se levantar com a ajuda de fisioterapeutas. Quedas, novas tentativas. E em breve, ele não só se pôs de pé, como começou a alcançar resultados desportivos sérios. Corrida, ciclismo, triatlo. A história da sua recuperação milagrosa chegou aos mídia, entrevistas na televisão, artigos em revistas. Nas entrevistas, Jason dizia que a lesão o tinha mudado psicologicamente. Agora, ele acreditava que nada era impossível. Se conseguiu levantar-se depois daquilo, então conseguiria tudo. E parte para o Everest, para provar ao mundo e a si mesmo que, mesmo depois dos golpes mais duros do destino, é possível reconstruir-se. Além disso, ele tinha um objetivo de caridade, chamar a atenção para os problemas das pessoas com lesões na coluna. Queria mostrar que a vida não acaba depois de uma lesão dessas. Naturalmente, os médicos desaconselharam Jason desta aventura. A coluna, mesmo recuperada, continua a ser um ponto vulnerável. O esforço em altitude podia provocar novos problemas. Mas, ao que parece, ele já não confiava nas previsões deles. Afinal, já se tinham enganado uma vez ao dizer que ele não andaria. A preparação foi minuciosa. Jason fez uma aclimatação de qualidade, várias semanas de subidas e descidas, habituando-se ao ar rarefeito. O corpo adaptou-se gradualmente. O número de glóbulos vermelhos aumentou, o coração habituou-se a trabalhar em regime intensificado. Quando, no final de maio, se abriu uma janela de bom tempo, um curto período de tempo relativamente calmo entre as tempestades, ele estava pronto para o assalto. Até gravou um vídeo entre o segundo e o terceiro campo de altitude. No vídeo, ele sorri, diz algo sobre como aquilo é incrível, as vistas que se tem. A 19 de maio, Jason sobe com sucesso ao cume do mundo. Está no ponto mais alto do planeta, 8.848 metros acima do nível do mar. No seu telemóvel, há fotografias onde ele sorri no pico do Everest, segura uma bandeira, de braços abertos. Euforia. Ele conseguiu. Mas a subida ao cume é apenas metade do caminho. A maioria das pessoas não sabe. A maior parte das tragédias acontece na descida. O corpo deu tudo na subida, a adrenalina já baixou, a euforia de atingir o objetivo diminui a vigilância. E é preciso descer rapidamente, porque cada minuto na zona da morte está a matar-te. Ao iniciar a descida, o grupo notou que a fala de Jason estava arrastada. As palavras empastelavam-se, as frases eram incoerentes. Consciência confusa, comportamento estranho. Ora parava e olhava para o vazio, ora tentava desviar-se do percurso. Parece que estava a ter alucinações. Em altitude, as pessoas por vezes veem figuras, ouvem vozes, falam com parentes falecidos. Estes também são sintomas do mal da montanha, só que agora não se tratava de um edema pulmonar, mas sim de um edema cerebral, causado pela privação de oxigênio. O cérebro incha dentro do crânio, pressionando as paredes. A coordenação, a percepção e a lógica são afetadas. Jason era acompanhado por 2 sherpas, rapazes fortes das aldeias da montanha, para quem o Everest é um trabalho, uma forma de ganhar mais numa temporada do que num ano no vale. As suas garrafas de oxigênio começaram a esgotar-se. A seta vermelha no manómetro arrasta-se para o 0. Não é claro se foi um erro de planeamento, levaram poucas garrafas desde o início para aliviar o peso, ou se o seu ritmo foi tão lento devido ao estado de Jason que as reservas não foram suficientes. Cada garrafa pesa vários quilos.
No chão, não é muito, mas a 8.000 metros, cada grama extra faz-se sentir. De qualquer forma, num estado bastante grave, Jason desce até um ponto chamado a Varanda, a 8.400 metros de altitude. É uma pequena plataforma na encosta onde os alpinistas por vezes param para descansar. Daqui tem-se uma vista sobre todo o Nepal. Nuvens embaixo, cadeias de montanhas que se estendem até ao horizonte. Segundo os Sherpas, aí Jason já se comportava de forma completamente inadequada. Recusava-se a continuar, dizia que estava cansado, que queria dormir. Dormir a essa altitude é equivalente à morte. Adormeces e não acordas mais. Ele mal distinguia a realidade, olhava através das pessoas. Os Sherpas tomam uma decisão: descer ao campo 4, ir buscar garrafas de oxigênio e voltar para o homem em apuros. A lógica é simples: sem oxigênio não há hipótese de o salvar. Com oxigênio, talvez consigam reanimá-lo e levá-lo para o campo. Um Sherpa fica com Jason, o segundo desce. Mas quando ele chega ao campo, o tempo muda drasticamente. No Everest, isso acontece em minutos. Há pouco estava relativamente calmo e, de repente, levanta-se um vento forte. Rajadas de até 100 km por hora que arrancam as pessoas das encostas. Começa a nevar. A visibilidade cai para alguns metros. Uma parede branca. Voltar para junto de Jason agora significa arriscar as suas próprias vidas. Com este tempo, pode-se perder o rumo, cair, congelar. O primeiro Sherpa, que ficou lá em cima, também desce. Percebe que continuar ali é inútil e mortalmente perigoso. Os Sherpas decidem não voltar. É uma decisão difícil. Ninguém quer deixar uma pessoa a morrer. Mas a escolha é esta: ou morrem os 3, ou sobrevivem 2. O corpo de Jason Nisson fica a 8.400 metros de altitude, como um lembrete para todos os que se dirigem ao cume. Alguns dias depois, outros alpinistas irão vê-lo. Alguém tentará verificar o pulso, sem esperança. Alguém tirará uma foto, para depois comunicar as coordenadas à família. A maioria, simplesmente, passará ao lado. No Everest, há mais de 200 corpos assim. Jazem ao longo das rotas, congelados no gelo, tornaram-se parte da paisagem. A sua mãe diria mais tarde: o que quer que ele quisesse alcançar, o que quer que quisesse fazer, ele dava sempre 100%. Simplesmente ia e fazia, e em 9 em cada 10 vezes ele conseguia. Aparentemente, este foi aquele um caso em que não conseguiu. Estas são apenas 2 histórias dos 18 incidentes que ocorreram em 2023. 18 pessoas diferentes, 18 histórias diferentes. Alguns eram profissionais, outros eram novatos. Alguns perseguiam um sonho, outros uma prova a si mesmos. O que os une é uma coisa: ninguém voltou. Esta mortalidade está diretamente ligada ao enorme número de escaladas. O alpinismo, ao longo da sua existência, sofreu uma transformação radical. No século XIX, era um passatempo de uma aristocracia excêntrica, que com chapéus de plumas assaltava os picos alpinos. Cavalheiros exploradores que podiam dar-se ao luxo de viajar durante meses, contratar carregadores, comprar o melhor equipamento. A escalada era um ato de interesse científico e de coragem pessoal. O século XX foi a era da corrida desportiva, quando os alpinistas abriram novas rotas pioneiras. Quem seria o primeiro a subir pela face norte? Quem faria a primeira ascensão sem oxigênio? Quem escalaria a solo? Era um jogo justo, tu, a montanha e as tuas habilidades, sem garantias. E na viragem do século, o alpinismo comercial começou a desenvolver-se rapidamente. Guias profissionais, e nem por isso, oferecem a pessoas distantes das montanhas a possibilidade de as levar a praticamente qualquer cume do mundo. Paga o dinheiro e vamos a isso. Surgiram empresas inteiras especializadas nisto. Sites com tabelas de preços. Everest, $65.000, incluído transporte, alimentação no campo base, tendas, garrafas de oxigênio, serviços de Sherpas. Não se deve afirmar que o alpinismo comercial é inequivocamente mau.
Um grande número de pessoas subiu e desceu do Everest com segurança precisamente nesses grupos comerciais. Para muitos, é a realização do sonho de uma vida. E se estão preparados física e psicologicamente, se compreendem os riscos, por que não? Mas por causa disto, criou-se a impressão de que o Everest já não é uma montanha mortalmente perigosa, mas sim uma espécie de visto no passaporte biográfico que qualquer pessoa com meios suficientes pode obter. Lista de desejos: comprar uma casa, ter filhos, subir ao Everest. Riscar: seguir em frente. E um dos principais problemas do Everest reside na sua popularidade. Há constantemente uma quantidade extraordinária de pessoas na montanha. Imagine, um trilho estreito ao longo de uma crista de neve, com um precipício de ambos os lados, com 1 metro a 1,5 metros de largura. E por este trilho movem-se dezenas de pessoas em ambas as direções. Algumas sobem, outras descem. É preciso esperar, ficar parado ao frio e ao vento a 8.000 metros de altitude, onde cada minuto de atraso tira forças. Perto do cume formam-se verdadeiros engarrafamentos de alpinistas e sherpas, que literalmente levam os clientes comerciais pela mão até o topo. A fila pode estender-se por várias horas. As pessoas ficam paradas, a congelar, a gastar o oxigênio das garrafas. E nem todos conseguem aguentar numa fila assim até o fim. Alguns perdem a consciência no meio da multidão. Outros simplesmente desabam na encosta por exaustão. A alta mortalidade no Everest em 2023 está diretamente ligada ao número de autorizações emitidas pelo governo do Nepal. Caso não saiba, não se pode simplesmente chegar ao Everest e subir ao cume. É necessária uma autorização do governo do Nepal, que custa uma fortuna, dezenas de milhares de dólares. Além disso, o número dessas autorizações é limitado, teoricamente. Pois bem, em 2023, o Nepal emitiu um número recorde de licenças na história, 479, quase 500 autorizações. E se considerarmos que para cada alpinista há em média um carregador e meio, aqueles que transportam o equipamento, as garrafas, as tendas, temos cerca de 1.000 pessoas na mesma montanha, uma multidão incrível. Tente imaginar 1.000 pessoas, durante 2 a 3 semanas, a subir pelas mesmas rotas. É surpreendente que não tenham morrido todos nessas filas. E não é preciso ser um vidente para entender. Isto agrada muito às autoridades do Nepal. Uma grande parte da economia do país depende do turismo. Eles emitem licenças de escalada insanamente caras. Uma grande parte da população serve os alpinistas, cozinheiros, carregadores, guias condutores, que também cobram somas avultadas. Isto sem contar com a moeda estrangeira que os alpinistas e turistas deixam nas cidades, em hotéis, táxis, vendedores de rua, restaurantes. Para um país onde o salário médio é de algumas centenas de dólares por mês, o negócio do alpinismo é uma mina de ouro. Por isso, a cada ano, o número de autorizações aumenta, a economia exige. Pode-se argumentar o que há de mal em um alpinismo se tornar cada vez mais popular, que mais pessoas realizem os seus sonhos. Mas há vários problemas sérios. 1.000 a 1.500 pessoas na montanha, que passam lá vários meses por temporada, criam uma quantidade incrível de lixo. Garrafas de oxigênio vazias, cada uma pesa vários quilos. Embalagens de comida, equipamento partido, tendas rasgadas pelo vento. Dejetos humanos. De tal altitude é praticamente impossível de ser tudo isso. Não há forças suficientes, não há carregadores suficientes. Só nos últimos anos é que se tenta obrigar os turistas a levar o seu lixo. Foi introduzida uma regra: cada alpinista deve descer 8 quilos de lixo. Mas nem todos o fazem, e nem todo o lixo abandona as encostas do Everest. Parte é simplesmente atirada para as fendas. Parte é deixada nos campos de altitude. Os próximos levam. Existem, claro, programas de limpeza das montanhas, realizados, por exemplo, pelo exército nepalês. Expedições especiais que sobem e recolhem toneladas de lixo. Mas é uma gota no oceano. O Everest continua a ser uma enorme lixeira.
Em algumas secções das encostas podem ver-se dezenas de garrafas vazias, pedaços de tendas, cordas rasgadas. Além disso, este ano, durante a campanha de recolha de lixo, morreu um Sherpa. Levava um saco pesado com lixo e caiu na descida. Em suma, as estatísticas são absolutamente lógicas. Quanto mais escaladas, maior a porcentagem dos que não regressam. É matemática. Se 100 pessoas sobem e uma morre, é 1%. Se 1000 sobem e 10 morrem, é a mesma porcentagem. Mas o número absoluto de vítimas aumenta. Mas em metade dos casos, a culpa é precisamente das empresas comerciais. Elas atraem pessoas com pouca ligação às montanhas, com experiência mínima e completamente despreparadas para tais escaladas. Os sites de publicidade estão repletos de fotografias de pessoas sorridentes no cume. Realiza o teu sonho. Conquista o Everest conosco. Nós tornamos isso possível. Elas prometem aos clientes um serviço e uma conquista bem-sucedida do cume. E, talvez, o serviço que forneçam seja realmente bom. No campo base, comida quente, duche, internet. Um Sherpa pessoal que carrega a tua mochila. Um guia experiente que conhece a rota. Mas quando se trata de situações sérias, e elas acontecem constantemente no Everest, uma pessoa despreparada e, de certa forma, ingênua é tratada como um alpinista profissional que avalia os riscos por si próprio e é responsável por si mesmo. Nos contratos que os clientes assinam, geralmente há uma cláusula. A empresa não se responsabiliza pela vida e saúde dos participantes acima do campo base. Vais por tua conta e risco. O guia dará conselhos, mas as decisões são tuas. No final, vemos cada vez mais situações em que os Sherpas descem e os alpinistas comerciais ficam a morrer nas montanhas. Eles agem corretamente? Sim e não. Definitivamente vigora o princípio da minimização das vítimas, para que, ao salvar a pessoa em perigo, não morram mais 2 socorristas. É preciso deixar a pessoa na montanha. É uma decisão difícil, mas racional. Os Sherpas também são pessoas. Têm famílias nos vales, filhos para alimentar. Não são obrigados a morrer pelo sonho de outra pessoa. Por outro lado, eles são profissionais. São contratados precisamente para que, numa situação crítica, possam ajudar. E quando eles se vão embora, deixando o cliente sozinho, é amargo. Mas surge novamente a questão: quem, nesse estado, os autoriza a escalar? Quem ignora os sintomas do mal da montanha? Quem diz, vamos tentar, talvez corra bem, quando todos os sinais indicam, é preciso descer, agora, imediatamente? Muitas vezes acontece o seguinte: o alpinista comercial confia nos guias, seguro do seu profissionalismo. Ele pagou o dinheiro, fez a preparação, recebeu todo o equipamento necessário. Dizem-lhe, vai correr tudo bem, nós sabemos o que estamos a fazer. E ele acredita. E numa situação crítica, simplesmente lhe dizem, é cada um por si. E ali está ele, a 8.400 metros de altitude, sozinho, com o oxigênio a esgotar-se, com o cérebro a desligar-se por falta de oxigênio. E percebe que não haverá ajuda. Talvez o problema seja que o alpinismo comercial cria uma ilusão de segurança. As pessoas pensam, se é um negócio, então está tudo sob controlo. Se centenas de pessoas sobem todos os anos, então não é assim tão perigoso. Mas o Everest não se tornou mais seguro pelo facto de multidões terem começado a escalá-lo. A Zona da Morte continua a ser a Zona da Morte. O edema pulmonar não pergunta quanto pagaste pela escalada. O tempo não poupa aqueles que vêm com um guia. A montanha continua a ser uma montanha, indiferente, fria, impiedosa.